Imaginem um homem humilhado, perseguido. Mas este homem lutou nas forças especiais do Vietnã e foi treinado para matar. Aqui a lei sou eu. Não se mexe. Não se mexe ou eu faço uma guerra que você não vai esquecer. Disposto a sobreviver a qualquer custo, mesmo que para isso seja preciso começar uma guerra. Sylvester Stallone é Rambo. Você deve ter lido o título desse vídeo aqui e pensando assim, o quê? O filme mais violento de todos os tempos não tem nada a ver com violência? Pra cima de mim, Renato do Nerd Show? Claro que não, mas claro que sim. Será mesmo que ele é só uma violência? Vamos pegar como exemplo, por exemplo, a origem do nome Rambo, que na verdade é porque a esposa do cara que criou o livro lá atrás trouxe uma maçã para ele, da marca Rambo. O nosso herói cavernoso ali, na verdade era o nome de uma maçã. Isso para mim ilustra muito bem que Rambo, na verdade, é uma franquia mal interpretada. Tem uma pessoa por trás que tem várias coisas por dizer e que deixa várias mensagens durante o filme, inclusive contra o próprio país. Hoje você vai entender que tinha muito mais por trás do filme com mais taxa de testosterona do cinema. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Bom, pra gente começar falando sobre a franquia Rambo, eu acho que é muito legal da gente começar falando sobre o primeiro Rambo, que aqui se chama Rambo First Blood, que aqui no Brasil ficou conhecido como Rambo Programado para Matar, que é bem legal, né? Programado para matar. Claro que não é muito traduzível, porque é uma expressão dos Estados Unidos, uma expressão americana, mas como se fosse o primeiro assassinato do Rambo. A gente pode entender mais ou menos assim. E o filme conta a história do Rambo, que é um veterano de guerra do Vietnã. E ele é o último sobrevivente da equipe dele. E quando ele volta para os Estados Unidos, ele sofre violência policial. E isso por causa de um xerife de uma cidade pequenininha que implica com ele por ele ser forasteiro. Quero a sua identidade. Muito bem, você está preso. Está me ouvindo? Põe as mãos no carro. Põe as mãos no carro e abra as pernas. Agora você vai colocar as mãos no carro. Você decide como vai ser, é melhor obedecer. Tá vendo que o negócio, o motivo do primeiro filme não é nada do que a gente imaginou que seria, assim, né? Foi lançado em 22 de outubro de 1982, mas ele é baseado em um livro de 10 anos antes que se chama First Blood, que foi criado pelo David Morrell, que começou esse livro lá em 1968, mas só lançou ele em 1972. A ideia do livro era mostrar como que os soldados que voltaram da guerra do Vietnã eram vistos pela população americana, e foi baseado numa história real. Mas eu acho que para a gente entender esse contexto, a gente tem que falar um pouco sobre o que foi a Guerra do Vietnã. Basicamente, foi um conflito que aconteceu de 1955 até 1975, onde o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul estavam em guerra. Mas por que eles estavam em guerra? Porque um era comunista e o outro não queria ser comunista. Basicamente é isso. Só que por trás do Norte, né, tem o pessoal ali do comunismo e tal, por causa da Guerra Fria, e o Vietnã do Sul era apoiado pelos Estados Unidos, que sempre tá com um dedinho em alguma guerra. Mas no final das contas, o Vietnã do Norte venceu e os Estados Unidos voltaram meio que, não, a gente foi só pra, né, dar uma ajuda, cumprir uma tabela, assim, não é que a gente queria ganhar mesmo, voltaram meio derrotados para casa. Tanto que eles tiveram que se retirar dessa guerra em 1973. Meio-dia e meia, 23 de janeiro de 1973. O acordo de cessar-fogo e restauração da paz no Vietnã foi assinado por Henry Kissinger em nome dos Estados Unidos e pelo conselheiro especial Lee Duc-to em nome do Vietnã. Havia uma sensação de grande traição pelos Estados Unidos. O Tratado de Paz foi realmente mais como um encobrimento para o que era equivalente à rendição do Vietnã do Sul, que basicamente se transformou em derrota. O presidente do Vietnã do Sul fugiu e o exército daquela parte do país entrou em colapso. Tudo porque os Estados Unidos não davam mais dinheiro, combustível, alimento nem munição para o exército sul-vietnamita. E o livro foi baseado em um herói de guerra real que se chama
Audie Murphy, que era um herói da Segunda Guerra, tanto que ele ganhou 5 medalhas heróicas da França, 1 da Bélgica e 13 medalhas de bravura dos Estados Unidos, sendo que uma ele ganhou quando ele tinha 19 anos por manter o seu posto, mesmo com os inimigos avançando. Ou seja, se tem alguém para ser o Rambo, era esse cara, né? Mas ele era o da vida real. Quando esse livro foi lançado, foi um sucesso imediato. E no mesmo ano eles já venderam os direitos para ser feito um filme. Mas só que 72, o filme saiu em 82, rolou um problema nesse meio do caminho, né? Foi muito difícil de escrever esse filme. Foram várias refações, cada um dava um pitaco num pedaço e no final das contas ele só ficou pronto muito tempo depois. E um detalhe importante, muito diferente do livro também. Uma grande diferença é que o livro em si é muito violento, muito mesmo. E para surpresa de quase uma geração, o primeiro filme do Rambo só tem uma morte e mesmo assim ela é acidental. Vai mais perto, para de balançar! Ele tratava sobre outra pegada, outros temas, não era muito sobre a guerra, aquele herói, né, bronco que vai atirando em todo mundo. Tratava sobre a relação lá dos Estados Unidos com seus veteranos. No livro, por exemplo, a batalha contra o Tezel, que é o xerife do filme, tem um monte de morte, um monte de coisa. E o Sylvester Stallone fez um pedido para que isso não acontecesse no filme. Ele queria que o Rambo fosse um herói, que as pessoas se conectassem com ele. Por isso que ele não queria que tivesse morte nenhuma. Vamos apresentar o personagem pra galera aqui. Mas não foi muito um pedido isso não, sabe? Foi uma exigência do Sylvester Stallone. Eu vou te falar que ele mandou em tudo nesse filme. Tudo. Por exemplo, o primeiro corte do filme final tinha 3 horas de duração. Ele falou que não, o quê? 3 horas de duração? Isso é o quê agora? Um vídeo do Nerd Show? Não vou deixar isso tudo acontecer não. Ele chegou ao ponto até de fazer uma oferta nos rolos de filme originais lá, para que ninguém nunca visse aquela versão. Depois ele mandar e desmandar lá, o filme ficou com 90 minutos e do jeitinho que ele queria. Inclusive, onde o Rambo não morria no final, coisa que acontecia no livro. Mas claro, né? Se você não morre no final, você pode continuar para fazer mais coisas. E só pra gente contextualizar aqui, o Sylvester Stallone nessa época, ele já tinha feito o Rocky 1 e 2, sendo que o Rocky 1 foi indicado a melhor filme pro Oscar, né? E ele como o melhor ator. Ou seja, ele já estava mandando, desmandando bastante, né? Tinha bastante peso. Mas ele nunca foi a primeira opção para ser o Rambo. Muitos atores vieram antes e, por uma razão ou outra, eles não quiseram. Por exemplo, chamaram o Clint Eastwood, que né, ele era um machão dos filmes. James Garner também recebeu o convite, até o Chuck Norris recebeu esse convite. Ia ser engraçado o Rambo de Chuck Norris, mas tudo bem. Ou Chuck Norris de Rambo. Ou Chuck Norris de Rambo, exatamente. E o Stallone chegou lá como última opção e aceitou desde que as condições que ele tinha feito ali fossem atendidas, que eram bastante. Mas esse primeiro filme do Rambo virou um marco, né? Tanto que ele é considerado como cult por várias listas dos cinéfilos e tal, porque, né, ele tratava de umas questões mais profundas do que só chegar lá e matar todo mundo. A guerra não era minha! Fiz o que tinha que fazer pra vencer, mas não deixaram a gente ganhar! No campo eu podia pilotar um avião, comandava equipamentos de $1 milhão. Aqui eu não arrumo emprego nem como manobrista! Mas como o Rambo continuou vivo e dava pra continuar, foi isso que eles fizeram, com Rambo 2. His mission, to locate American POWs in Vietnam. Think you'll find someone? POWs? Doubtful. Come on, move it, move it! Telling you to abort. Double-crossed and left behind enemy lines. You're the one who's making the mistake. Yeah, what mistake? Rambo. And now, he's getting out any way he can. Sylvester Stallone is back. Aqui no Brasil ficou conhecido como Rambo 2, A Missão. E lá nos Estados Unidos como Rambo First Blood, Parte 2. Não foi muito criativo, né? Só uma continuação assim. O lucro nesse filme foi muito alto. Eles gastaram $25 milhões e receberam $300 milhões. Esse filme continua na linha do Vietnã, só que dessa vez o Rambo tem que voltar para lá para resgatar soldados que foram feitos como prisioneiros de guerra pelo exército vietnamita. Por que agora? Por que eu? O campo de prisioneiros de onde escapou em 71 é o alvo. Ninguém conhece aquilo como você. E ao mesmo tempo ele bate de frente com alguns caras do alto calão ali do exército que
são meio corruptos e estavam querendo só deixar esse exército meio pra lá, pra trás. Inicialmente, o roteiro do filme ia ser feito pelo James Cameron, sabe? Titanic, Avatar, né? O Exterminador do Futuro. Ele até chegou a escrever o rascunho desse roteiro. Só que nesse roteiro, o Cameron queria colocar tipo um Sancho Panza, um assistente engraçadinho pro Rambo, e queria também detalhar um pouco mais das histórias dos prisioneiros. Só que aí o Sylvester Stallone falou assim, não no meu filme. Eu sou seu Sancho Panza. Tô rindo com respeito. Ele não curtiu nada disso, ele queria colocar algumas questões políticas no filme. Vocês perceberam que ele adora falar um pouquinho de política, né? Ele quer colocar umas mensagens nos filmes dele. A guerra e tudo o que aconteceu pode ser errado, mas não odeie o seu país por isso. Odiar? Eu morreria por ele. Então, o que você quer? Eu quero o que eles querem. E o que todos os outros que vieram aqui, que deram o sangue e que deram tudo que tinham, querem que nosso país nos ame, tanto quanto nós o amamos. Agora sim a gente pode falar, o segundo filme do Rambo tiveram mais mortes. Agora realmente o negócio decolou. E nesse filme ele enfrenta o tenente-coronel Sergei Podovsky, e que quase foi interpretado por um ator que muita gente lembra, que é o Dolph Lundgren. Se você nem sabe o que eu tô falando, sabe o cara do Rock, o lutador, o Ivan Drago? Pois é, ele ia fazer esse papel, só que na verdade, como o Sylvester Stallone pensou assim, os dois filmes vão sair no mesmo ano, vou colocar ele como vilão nos dois filmes? Não. Aí ele cancelou o contrato dele e deixou ele só no Rock 4 mesmo e tava tudo certinho. Mas foi depois de Rambo 2 que também saiu a animação do Rambo em 1986, que era Rambo, a Força da Liberdade. Rambo! Quando e onde quer que as maléficas forças do General Warhawk ameacem os defensores da paz mundial, só há um homem a chamar. Eu quero que achem Rambo. Rambo, a Força da Liberdade. Que só pra constar aqui, foi a primeira adaptação de um desenho para um filme que tinha uma censura mais alta, assim, meio até proibido em alguns lugares, né? Tipo, mortes, mas só que no desenho, não tinha morte no desenho, tá, gente? E depois do desenho, o estúdio começa a emplacar os brinquedos, né, os bonecos de ação, que não fizeram tanto sucesso assim, mas renderam um lucrinho bom. A aventura já tem nome. Coleção Rambo, os heróis da Força da Liberdade contra o terrível exército savage. Se você quer aventura, você quer esta coleção. E depois do segundo filme foram lançados 3 jogos para videogame, porque tudo que faz sucesso vira jogo. O primeiro foi lançado em 1985 para o Commodore 64, que tinha o nome de Rambo. O outro se chamava Rambo First Blood Parte 2, lançado em 1986 para o finado Master System. E teve também Rambo, lançado em 1987 pro Nintendinho. Mas parece que nós temos que quebrar mais alguns recordes, não é mesmo? É o Rodrigo Góes, é o Rambo. É hora de Rambo 3. TriStar Pictures apresenta Sylvester Stallone em Rambo 3. E esse já foi lançado em 1988, e tanto em português quanto em inglês, o nome foi Rambo 3. Aí é universal, né? Não, por quê? Em inglês é Rambo. Rambo, é verdade. Fake news. É porque o meu curso de inglês já não tá lá com essas coisas, né, Babarela? Você tem como resolver isso, né, Renato? Eu tenho como resolver, inclusive, porque me lembra uma coisa muito importante, que tem agora um curso de inglês para desenvolvedores lá na Lura. Você sabia disso? Quer dizer, desculpa, Ana.
A Alura! Pra quem não sabe, a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Tem vários cursos de desenvolvimento, de edição de som, de software, pra você fazer aplicativos, assim, tem de tudo. E só que eu sempre falo da Alura aqui, a gente sempre dá um desconto muito legal pra vocês, mas dessa vez, quem não fizer, quem não escrever, já perdeu a chance de entrar na lista VIP. Agora é só hoje e amanhã, dia 24/11. A promoção da Alura de 30% de desconto na matrícula, que te dá acesso a mais de 1.400 cursos, foi de segunda-feira, dia 20 de novembro, até dia 24. Ou seja, você pode estar vendo esse vídeo que agora já passou, Babarelando. Você não se inscreveu na Alura. Como que você resolve isso? Gente, não perde essa oportunidade. São cursos primorosos, cursos de maestria com profissionais renomados do mercado. Você não pode perder essa oportunidade. E ó, inclusive, no plano mais premium ali da Alura, tem até um assistente virtual baseado no ChatGPT, que é o Luri, que te ajuda dando informações sobre o curso, sobre o que você está estudando e te ajuda com alguns materiais de apoio. Gente, não tem como. É o melhor desconto do ano, 30% para você fazer matrícula na Alura. Então não perde. Ó, clica no primeiro link da descrição ou então pega o seu celular, aponta a câmera dele pro QR Code que está aparecendo aqui na tela e escreve na Alura, gente. Então, não perde esse desconto porque é o maior que vai ter. Bom, mas ao contrário, né, da Alura, que continua fazendo muito sucesso no Brasil, principalmente nesse canal, Rambo 3, ao contrário do Rambo 2, que foi um estouro, literalmente, não fez tanto sucesso assim. Mas claro, fez bastante, mas não é aquela coisa. Eles gastaram 60 milhões de dólares e só retornou 189 milhões de dólares. Só, né? Assim como se fosse pouco, mas em vista dos 300 do Rambo 2. Nesse filme, o Coronel Trautman, que é o ex-comandante lá do Rambo, ele fala assim, ó, Rambo, eu tô precisando da sua ajuda aqui, você podia vir aqui pra me dar uma moral, mas ele fala assim, não, nem, eu não vou resgatar mais ninguém. Depois de recusar, né, o coronel fala assim, então eu que vou resolver essa parada e vai. Só que ele meio que dá com os burros na água, né? Vocês não têm como escapar! Larguem suas armas! Agora! E o Rambo tem que ir atrás para resgatar ele e todo mundo. Eu posso tentar. Não está falando sério? Estou sim. Oficialmente é impossível. Então que não seja oficial. Aqui nesse filme ele literalmente quebra todos os recordes de mortes. Inclusive mesmo no Guinness Book, lá de 1990. São contabilizados 221 atos de violência, 70 explosões e 115 mortos durante o filme. É um recorde. E o papel do coronel Alexei Zaisen foi recusado pelo Marlon Brando. Ele não falou por quê, mas não quis. Agora, um ator que trabalhou nesse filme e um outro muito famoso, que é Indiana Jones, A Última Cruzada, foi um cavalo. Porque ele era um cavalo que atuou no filme também, porque esse cavalo era treinado para atuação. Porque ele não assustava e tal, um cavalo muito bom de serviço. Só que o Sylvester Stallone agora já tava grandão, né? Então ele precisava de um incentivo a mais para voltar ao papel de Rambo. E ele pediu um jato, além do salário dele, um jato de 12 milhões de dólares. E o pessoal falou assim, você tá doido, Sylvester Stallone? Aceitaram. Eu acho que é por isso que a boca dele é torta. É porque ele tava com a, sabe, a janela pra fora, assim, ó. Tá a janela pra fora? É, a cara pra fora da janela, assim, ó. Pode ser que, né? Pode ter ficado um pouco assim. Aí bateu um vento, muito vento, né? Ficou com a cara que a avó dele falou assim, ó, não fica assim não, que se bater um vento. Só que o Rambo 3 teve um problema meio político, assim, né? O Sylvester Stallone adorava um trem assim. Porque o Rambo faz amizade com os Mujahideen para lutar contra os soviéticos no Afeganistão. Inclusive a versão original do filme tinha até uma mensagem no final. Este filme é dedicado ao valoroso povo do Afeganistão. Porque nessa época estava rolando a guerra soviético-afegã, que durou 10 anos e só terminou um ano depois do lançamento de Rambo 3.
A questão é que depois dessa guerra, né, os Mujahideen tiveram uma guerra interna muito grande lá, sendo que muitos desses membros aí se tornaram membros do Talibã. Também tinha Al-Qaeda e vários outros grupos que, né, não eram muito gente boa, assim, e que lutam contra as tropas dos Estados Unidos, né? Então fizeram aliança aí, foi um negócio meio uma crise política. E o terceiro filme trazia uma crítica aos Estados Unidos, que era inútil tentar conquistar o Afeganistão porque o povo não se curvaria. Para nós essa guerra é sagrada. E não há morte verdadeira para os Mujahideen, porque nós já fizemos nossos últimos ritos. Para nós a morte por nossa terra e nosso Deus é uma honra. Por isso que eu tô falando que Sylvester Stallone ele colocava várias mensagens escondidas além da pancadaria. Mas como fez sucesso, durante os anos 80, vários brinquedos e produtos licenciados foram criados. No mundo de Rambo, um ataque no pântano. Por que se lança bomba? Então uma bomba! Soft Dog, soltar a mina! É hora de avanço de ataque! Pega ele, serpentina! Os discos, TD! A aventura já tem nome, coleção Glaslit. Teve bota do Rambo, teve merendeira do Rambo, teve linha de material escolar do Rambo, teve arminha de espoleta do Rambo, que essa eu tive, uma geração inteira teve também. E tiveram 2 jogos em 1989, um para arcade e um para Mega Drive. Anos depois, em 2008, vinha o 4º filme da franquia, que era só Rambo. E você, barqueiro? Sylvester Stallone. Viver por nada ou morrer. Gastaram 50 milhões de dólares e rendeu 113 milhões. Mas os fãs não curtiram muito, assim. Esse filme se passa na Birmânia, também conhecido como Mianmar, e foi banido no país. Por quê? O pessoal de lá, alguns grupos revolucionários, começaram a usar o filme para mostrar que eles tinham que fazer alguma coisa, usar o filme como mensagem. E quem era pego com o filme podia arranjar até 7 anos de chilindró. Esse filme conta a história do Rambo, que agora tá em paz, zen, lá morando na Tailândia, e aceita escoltar um grupo de missionários que quer levar uns recursos lá para uma tribo na Birmânia. Esses missionários acabam sendo sequestrados e o Rambo tem que ir lá resgatar eles. Tinha que ter um filme Rambo ao resgate, né? Porque, nossa senhora. Como eu te falei, o filme ficou meio que virou um símbolo ali da luta desse povo, né? Tanto é que eles usavam até frases dos filmes para incentivar a população. E o Stallone, quando ficou sabendo disso, falou que ficou muito orgulhoso do filme dele, da mensagem dele ser usada dessa forma, porque ele adorava colocar uma mensagem política. Cada um de nós queria estar em outro lugar. Mas é isso que fazemos. Quem somos? Viver por nada. Ou morrer por alguma coisa. Depois desse filme a gente teve 2 jogos. Um deles bem decepcionante, assim, né? Um de arcade, que foi lançado em 2008, né, pela Sega. E o segundo em 2014, que saiu para PlayStation 3 e Xbox 360, que chamava Rambo The Video Game, que nada funcionava muito bem, assim, né? Dava um pouquinho uma tristeza. E para fechar a nossa aventura aqui, teve o Rambo 5, que não tinha esse nome. Chamava, na verdade, Rambo Last Blood, que é como se fosse a última morte, o último assassinato do Rambo. Que aqui no Brasil ficou conhecido como Rambo Até o Fim. Mas esse filme de Rambo não tem muito Rambo assim, sabe? Ele não fala de guerra, ele fala do Rambo que foi pro México salvar uma sobrinha dele que tinha sido sequestrada por um cartel. Que queria surfar nessa onda mais de filme de cartel, que durante um tempo aí fez bastante sucesso, né? Só que não rolou muito bem. Todos mortos. Todos eles. Eu podia ter matado 10 vezes. Mas eu queria você por último. Eu quero que você sinta minha raiva.
Meu ódio. Quando eu enfiar a mão no seu peito e arrancar o seu coração. E tiveram outras histórias, outros roteiros considerados bem doidos, assim, né? Vamos até ver aqui. Um chamaria Rambo Last Stand, que seria o Rambo contra traficantes de metanfetamina que estão aterrorizando um vilarejo. Meio a química do mal, né? Mas a coisa fica bizarra mesmo num outro roteiro que foi recusado, que é Rambo 5 Savage Hunt, que ia ser um filme de terror, que o Rambo ia liderar umas forças especiais lá até o Círculo Polar Ártico, que eles iam caçar uma criatura mutante comedora de carne. Quem foi o roteirista que pensou que ia ser uma boa ideia, Brelando? Colocar o Rambo pra fazer isso? Talvez seria o Rambo Last Run, né? É, pode ser isso mesmo, Brelando. Vocês entenderam, né, gente? Mas até que ele trouxe lucro, né? De 50 milhões de dólares gasto, ele trouxe 91 milhões. Então, assim, não muito bem, mas alcançou o objetivo. Não teve nenhum jogo depois disso, mas o Rambo virou um personagem jogável extra lá no Mortal Kombat 11. Mas daí pra frente, realmente parece que aposentaram o John Rambo. Na minha opinião, Rambo é uma franquia muito legal, com início com alguma história pra contar, depois vira um filme de aventura, de guerra mesmo, só pela guerra, com algumas mensagens do Sylvester Stallone, mas que com certeza é uma franquia que todo mundo merece ver, porque vai se divertir bastante, né? E se você gosta de guerra e com uma pitadinha histórica aí que agora você sabe pra você poder assistir, com certeza você vai aproveitar ele muito mais. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e vai ver outros 2 vídeos que eu deixei aqui pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bom, vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!